E aí, vamos estudar a lição? Gente querida, se liga só nisso aqui. Chegamos agora na época dos juízes. E sabe o que é triste neste relato, na época dos juízes? É que cada um fazia o que bem entendia. A expressão bíblica é assim: não havia juiz em Israel, cada um fazia o que queria. Já imaginou um povo, uma nação, onde cada um faz o que quer, sem lei, sem regra, sem diretriz, enfim, uma tremenda de uma bagunça, uma Babilônia, um caos total, isso mesmo. Aliás, a Bíblia, a lição da escola sabatina, coloca a seguinte sentença: fazerem o que era reto aos seus próprios olhos. Eles estavam fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Isso é um problema, sabe por quê? Na minha opinião, isso aqui é certo. Na sua opinião, aquilo ali é certo. Na opinião do outro, uma outra coisa é certo. Então não tem um parâmetro. Cada um tem o seu próprio parâmetro. Resultado? Uma confusão, uma ausência plena de unidade. Ou seja, não chegamos a lugar nenhum porque de um lado um rema para um lado, do outro lado o outro rema em outra direção e o barco então não chega a lugar nenhum. Assim era o povo de Israel, porque perderam uma referência. A referência era eles mesmos, a referência não era Deus. E quando que a referência é Deus? Quando usamos a palavra como a nossa única regra de fé e prática, só a Escritura. Era isso a base e o discurso da Reforma Protestante. Só pela Bíblia, só pela palavra. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não é o que você acha, não é o que eu acho. É o que Deus quer expressado na sua palavra que vai colocar o parâmetro para a existência da unidade e assim a gente consiga chegar em algum lugar. Caso contrário, vai todo mundo perecer na caminhada no meio do deserto. Simples assim. E resultado, essa ausência de unidade por parte do povo de Israel na época dos juízes acabou com duas coisas. Número um, é a referência de Deus para com os pagãos. Exatamente. Os pagãos olhavam para o povo de Israel todo esculhambado e diziam assim: esse aí é o Deus que vocês têm, que promove esse tipo de vida? Resultado, Israel estava jogando o nome de Deus na lata do lixo. Que coisa triste, o mundo pagão interpretou mal a Deus por conta do testemunho de Israel. E os próprios israelitas se tornaram desprezíveis aos pagãos. Mancharam a reputação deles e mancharam a reputação de Deus. E muitas vezes a nossa vida toda torta, mesmo tendo um conhecimento da palavra, traz as mesmas consequências. A gente acaba com a nossa vida aos olhos das pessoas e a gente acaba com o nome de Deus porque professamos esse Deus, mas ele não muda nada na nossa vida e jogamos o nome na lata do lixo de Deus por causa do nosso mau testemunho. Então vamos abrir os olhos e pensar que a gente pode ser muito melhor do que a gente é agora se o Papai do Céu estiver dirigindo a nossa vida, uma vez que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, muito mais do que aquilo que simplesmente eu acho. Que Deus nos abençoe e abra os nossos olhos. Vamos orar? Pai querido, o Senhor é a nossa referência, a Tua palavra é a nossa regra e que isso seja, ó Deus, cada vez mais a tônica de nossa vida, em nome de Jesus. Amém.